Olá, pessoal. Então, agora nós vamos falar sobre as subdivisões da geografia humana. Então, como a sociedade apresenta várias maneiras de provocar mudanças no espaço geográfico, a geografia humana basicamente se subdivide em geografia urbana, geografia econômica, geografia cultural, geografia regional, geografia agrária, geografia política, geografia do turismo e geografia da população. Nós vamos ver agora as definições de cada sub-área aqui da geografia humana, né? Vocês sabem, né, que de modo geral a geografia humana ela vai estudar a relação das transformações no espaço geográfico e também a relação humana, né, diretamente ali com o espaço geográfico, com o meio, né, ambiente ao qual convive, a relação homem versus meio ambiente. Daí nós vamos ver agora as definições de cada sub-áreas dessa geografia humana. Geografia urbana é o ramo da geografia humana que estuda o crescimento das cidades, a urbanização e outros aspectos específicos da dinâmica dos espaços urbanos. Lógico, né, a cada crescimento populacional vai se modificando a zona urbana, as cidades, né, elas vão crescendo de acordo, né, também com o acréscimo da população nesse espaço urbano. E a geografia agrária é a parte da geografia humana que estuda tanto a ocupação do solo pela agricultura e pela pecuária, quanto o crescimento econômico das atividades econômicas desenvolvidas no espaço rural. Então, hoje, né, a gente vê um grande acréscimo se voltando para o que era antes. A gente vê muito assim as pessoas nas zonas rurais voltando, né, a plantar arroz, milho, feijão, e um grande acréscimo também aí na questão, né, da criação de gado, dentre outras funções, né, que se volta justamente para a questão econômica no espaço rural. Vamos ter também a geografia da população. A geografia da população estuda a distribuição, a estrutura, as migrações e o crescimento da população local e mundial. Então, de forma geral, a sub-área da geografia que vai estudar essa questão populacional, seja a nível local, podemos também dizer regional, e a mundial é justamente essa área que se volta, né, para a geografia da população. Temos também a geografia econômica, que vai estudar, sobretudo, as questões da globalização e dos blocos econômicos. Podemos assim dizer, bloco que se volta para a questão do socialismo, do capitalismo. Enfim, a geografia econômica estuda a localização das atividades econômicas e as transformações que a economia provoca no espaço geográfico e na sociedade. Merecem destaques, né, temas como a globalização e os blocos econômicos. Temos também, né, a geografia política, que é o ramo que se dedica ao estudo da interação entre política, relações de poder e o território. Analisa as razões dos conflitos e das alianças existentes entre as nações. Então, para toda essa questão, para se analisar os motivos dos conflitos, podemos colocar um exemplo bem prático agora, né, que está na mídia brasileira, é o conflito que está existindo entre índios e garimpeiros na região lá de Roraima. Podemos assim dizer, me parece que é justamente a tribo dos Yanomamis, né, dos índios lá, ao qual os garimpeiros estão invadindo as terras para em busca do ouro. E essas terras são terras indígenas, e aí então está havendo muito conflito entre garimpeiros e índios nessa região por conta disso. Então, a geografia política também vai estudar, né, e analisar as razões
dos conflitos e alianças existentes entre as nações, mas também podemos colocar dentro do próprio território. Aqui se tem o exemplo, né, da questão do Brasil, o conflito interno. Aqui, então, a geografia política, repito, vai estudar o ramo que se dedica ao estudo da interação entre política, relações de poder, né, e o território. Analisa as razões dos conflitos e das alianças existentes entre as nações. Então, logicamente, deve ter também, por trás de todo esse conflito que está acontecendo lá em Roraima, com relação ao conflito entre índios e garimpeiros, há de haver uma intervenção de quem está no poder, né, para amenizar essa questão. Outra divisão possível da geografia está relacionado à escala de análise e abordagem. Dessa forma, muitos geógrafos consideram a geografia, né, dividida em geografia geral e geografia regional. Então, geografia geral, ao contrário da regional, a geografia geral estuda aspectos mais abrangentes, enfatizando a compreensão de fatores ou princípios que transformam todo o espaço geográfico. E podemos assim dizer, compreender o fenômeno da globalização e a influência das grandes empresas em escala mundial é exemplo de estudo da geografia geral. Temos então a geografia regional, que vai estudar a organização do mundo em áreas homogêneas, ou seja, regiões. Essa homogeneidade pode ser resultado de fatores naturais, sociais ou cultural. De maneira específica, né, vai estudar dentro de um país, um estado ou mesmo ali, como bem colocado aqui, uma área, uma região determinada, de maneira específica. Compreender as características e o processo da produção de cada complexo regional brasileiro é um exemplo de estudo da geografia regional. Assim, finalizamos o nosso conteúdo e espero ter contribuído positivamente para o processo de compreensão e reflexão de vocês sobre, né, as questões que se voltam para a divisão da geografia, em geografia física e humana em suas subdivisões.